Bom, férias escolares estão aí, né, gente? Se sabe, e muita gente vai aproveitar para ir para a piscina, vai para a praia, aproveita para tomar o banho no rio, vai para o riacho, mas isso exige cuidados. E nós vamos trazer aqui para você, no Jornal do Piauí, dicas importantes para proteger seu filho nesse período, tá? É muito importante. A Coronel Nájera Nunes já está aqui com a gente, ela é do Corpo de Bombeiros. Coronel, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado por aceitar o convite, participar aqui com a gente e ajudar o nosso telespectador a se proteger, né, dos eventuais perigos que a água pode trazer. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas. Vamos começar falando a respeito de crianças nas praias, nos rios e nas cachoeiras. Naquele banho mais natural. A primeira dica é verificar o nível ideal da água. Como é que pode ser feita essa verificação, Coronel? Bom, primeiro você tem que conhecer o local antes de você frequentar, tem que buscar informações e principalmente do clima, né, do tempo para aquele dia. Porque às vezes o ideal às vezes é nem ir, né? Principalmente quando diz respeito a cachoeiras. É preciso buscar informações, porque se estiver chovendo em cidades próximas, onde passa o rio que alimenta aquela cachoeira, o ideal é que você não vá, porque o nível da água pode aumentar muito e descer de repente aquela tromba d'água na cachoeira, que aumenta o volume muito rápido, né? Mas isso é perceptível quando você vê. O importante, quando você chegar numa cachoeira, você verificar o nível do rio, pelas pedras que estão no local, né? Pela margem, pelo leito ali do rio, da cachoeira. Se você observa que ele está subindo rapidamente, então é sinal de que um grande volume de água está vindo aí. Então é evacuar o local imediatamente, porque pode acontecer o que eu falei. É perigoso para adultos, então colocar crianças em aventuras jamais. Sim, com certeza. E quando envolve crianças, você já tem que observar o deslocamento para esse lugar que você vai. Porque, às vezes, os adultos querem levar as crianças e não conseguem, às vezes, retornar com elas. As crianças cansadas, para descer aquela história, né? Todo santo ajuda. Mas, às vezes, tem trilhas difíceis que, na hora de voltar, as crianças não dão conta, estão cansadas. E os adultos, já cheios de apetrecho, cheios de coisas, também não conseguem carregar as crianças. Às vezes, botam nas costas, no braço, e cansam. E, às vezes, passam mal. É outra coisa que tem que observar. Levar água suficiente para hidratar tanto os adultos como as crianças. Levar sempre utensílios de segurança como boias, né? E essas boias têm que ser as boias corretas, adequadas. Não são boias de plástico, porque as boias de plástico podem facilmente furar e deslizar do corpo da criança. Então, são boias que prendem nos 3 pontos do corpo da criança, que é no tórax e nos braços, nos 2 braços, ou melhor ainda, que seja o colete que veste o corpinho, o tórax inteiro da criança, né? Como se fosse uma camisa. A exemplo daqueles salva-vidas dos barcos. Isso, exatamente. A exemplo daqueles salva-vidas dos barcos. Outro ponto dessas questões das aventuras, que merece a atenção dos pais responsáveis, é esse aqui, ó. Evitar locais que podem escorregar. Às vezes você vai para um local que tem muitos vegetais, daqueles que se fixam nas plantas, o próprio pedras mais deslizantes, tudo isso é preocupante. Com certeza, principalmente na hora das fotos, né? Na hora dos selfies. Muitas pessoas buscam ângulos bons para as fotos, para retirar em cima das pedras, próximo da cabeceira da cachoeira, né? De cachoeiras, e acabam sofrendo quedas, né? Deslizando, porque tem muito lodo, inclusive próximo, né? No trajeto da cachoeira, da caminhada. Existe muito limo, muito lodo. Então, é preciso ter cuidado e, para isso, é preciso você prestar atenção até no calçado que você vai utilizar. Não é indicado que sejam chinelas ou rasteiras, tem que ser tênis próprios para essas trilhas, que vão te dar firmeza no pé, que você não possa estar sofrendo aí torções e nem deslizando facilmente. De preferência, então, botas, aquelas botas próprias para trilhas. Isso, botas próprias para trilha. Não é qualquer bota, porque existem botas também que vão deslizar. Então, botas próprias para trilhas. E se você for empreender aí algum esporte náutico,
tem que estar trocando aí pela sapatilha náutica para evitar que você deslize e você tenha firmeza nos locais que você for pisar. Conhecer os locais antes de ir é bem importante mesmo. Vamos para o outro ponto. Evitar o uso de álcool para não atrapalhar a supervisão. E o que nós estamos chamando de supervisão? É o pai prestar atenção na criança, né? Sempre, todo mundo que for ficar responsável por crianças, é proibido o uso de álcool quando você estiver supervisionando crianças, principalmente quando for brincar nos balneários, né? Utilizar os balneários. A pessoa que utiliza álcool, ela tem a sua percepção reduzida, a sua capacidade de reação reduzida. Então, ela não vai conseguir perceber o perigo e mesmo que perceba, ela vai ter as suas reações retardadas. É pelo próprio organismo. Ela, às vezes, acha que um copinho não vai fazer diferença, mas faz. O seu sistema ele vai ter as suas reações reduzidas, né, mais lentas, por conta do álcool. Então, não deve ingerir álcool. E detalhe, tem que saber nadar, gente. Mesmo sabendo nadar, fazer o uso das boias. Se não souber nadar, não se arrisquem. Sem riscos, tá, gente? Outro ponto, a identificação. Caracterizar a criança com algum item identificatório. Isso aqui é importante e pode ser feito de que maneira? Através de pulseiras ou colares com plaquinhas identificadoras, similares com aquelas que a gente vê até em pets, né? Em muitos pets. Mas existem umas plaquinhas para crianças, próprias para colocar no colar de criança. E também aquelas pulseirinhas que você vê muito também em festas. Tem elas de plástico, né? Que não vai soltar, não vai quebrar, não vai rasgar na água. Então, você coloca lá a identificação da criança e um número para contato, né? Nome e número para contato da pessoa responsável, para que ela seja facilmente devolvida aos seus responsáveis. Porque não é raro, essa época do ano, né? No litoral, principalmente, os balneários lotados, a criança, às vezes, como diz o ditado, segue a gente. Então, se afasta um pouquinho dos responsáveis, já dos se pais. Perde ali, né? Às vezes, até o responsável vira um pouquinho para conversar e quando olha para a criança, ela já não está naquele local. Né? Então, o ideal é que elas estejam com pulseirinhas de identificação para que a segurança pública, para que quem venha achar já olhe rapidamente na pulseira ou na plaquinha do colar que ela está e entre em contato com esse responsável para que a sua criança seja facilmente devolvida. Vamos lá, vamos falar agora de piscinas, porque vamos, inclusive, passar essa informação do uso correto das boias. Nas piscinas, vale a mesma boia, a mesma regra para quem vai, por exemplo, para praia ou cachoeiras ou riachos e rios? Com certeza, as boias são as mesmas. Aquelas de 3 pontos, que pega o tórax e os 2 braços da criança, ou aquele coletezinho, né, que veste como se fosse uma blusa criança. Jamais, gente, mesmo que você deixe ela brincar com aquelas boias de plástico, o ideal é que ela esteja com aquele colete. Se ela vai estar numa boia, você tem que prestar atenção no que vai dar para ela brincar. Se ela vai estar com aquela boia com furo no meio, o ideal é que ela esteja com colete. Porque aquela lá de 3 pontos, às vezes pode estar enganchando na boia de plástico, que já nem precisa, né? Essa boiazinha de plástico. Mas às vezes a criança quer para estar brincando, né? Então o ideal é que seja o colete para que ela não se atrapalhe com a boia de braço, para que não enganche, para que não fique emperrada ali naquele buraco da boia, né? Complicando mais. Exatamente. Acaba complicando, você trazendo um outro risco para a criança. Agora, Coronel, na piscina tem um outro elemento que exige muita atenção, que é esse aqui, ralos. Geralmente estão lá funcionando as bombas de filtragem das piscinas, né? Que trocam a água ali instantaneamente. Qual o risco que isso pode oferecer para a criança? Olha, as mais modernas, as mais atuais, já não trazem mais esse risco, né? Mas o ideal é que você oriente a criança e, lógico, esteja lá olhando, supervisionando. E quando eu digo supervisionar, não é estar ali na piscina olhando o celular, não. Porque a gente já atendeu ocorrências de afogamento de criança que o adulto estava lá na borda da piscina, mas estava no celular e não viu quando o afogamento aconteceu. Então, o ideal é você orientar a sua criança a não brincar próximo dos ralos. Né? Como eu disse, os mais atuais já não acontecem, mas a gente não tem como se certificar de que esse ralo já é o mais atual, né? De que ele não vai oferecer esse risco. Então, o ideal é orientar a sua criança e ficar olhando, se ela for próxima do ralo, já retirar, já pedir para ela não brincar
ali próximo do ralo. E supervisão o tempo inteiro. Sempre. Outra preocupação é com a profundidade das piscinas, né? Muitas piscinas, inclusive, têm a profundidade ideal para as crianças, mas elas vão ficando mais profundas em determinado local, em determinado momento. Existem cuidados que se podem tomar? Por exemplo, colocar crianças apenas em piscinas infantis? Sim, o ideal é que crianças fiquem só em piscinas infantis. O nível da água é até a altura do joelho. Para crianças, o ideal é até a altura do joelho. Para adulto, até a altura do quadril. E se você, porventura, queira tirar a criança da piscina de crianças, eu vou estar com ela na piscina de adulto. Então, é estar com ela o tempo inteiro na piscina de adulto e, claro, com boia. Mesmo você que sabe nadar, não é raro, pode acontecer algum acidente, você passar mal, ter um mal súbito ou uma cãibra. Então, o ideal é que você esteja com a boia disponível para você, a seu alcance, para que você pegue e oferte para quem possa estar se afogando ou até mesmo para você, se estiver precisando. Muito obrigado, Coronel. Quero agradecer a senhora, Tenente Coronel Nájila, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí, por dar essa atenção aqui aos nossos telespectadores que certamente estão planejando viagem ou mesmo estão ali na sua casa, no seu condomínio, na casa do amigo, na casa do vizinho, num clube, planejando aí um final de semana mais divertido com as crianças. Muito obrigado. Viu? Verdade. Obrigada, nós é que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição através do telefone 193 ou através do 190, que é da Polícia Militar, que também entra em contato conosco, ou 98851 1741.